e das partes moles. Assim, os protocolos do momento enfatizam o uso do raio-x, que é uma técnica simples, rápida e barata, junto com a ressonância magnética, que é uma técnica excelente e que, em um único exame, vai responder praticamente a todos os nossos anseios no tratamento do paciente com pé diabético. E o que procurar no estudo de ressonância para identificar a osteomielite? Saber que é uma disseminação da infecção das partes moles para o osso, de fora para dentro. E assim nós vamos buscar as alterações na pele do paciente. O início da infecção ocorreu nessa região, e aqui a gente vê a alteração óssea, que vai ser detalhada a seguir. Nós vamos procurar o comprometimento em determinadas áreas esperadas para a osteomielite, que vão ser áreas de pressão e alteração da biomecânica, falanges e metatarsos, calcânio, maléolos e, em geral, ao comprometimento de um ou poucos ossos. Aqui um exemplo, mostrando o comprometimento das partes moles, e a gente já observa a alteração nesse sesamoide. Nesse plano coronal, a gente consegue ver o trajeto do comprometimento da pele e das partes moles adjacentes, e, em seguida, o comprometimento ósseo. Desse lado, nós vemos o comprometimento do metatarso. Mesmo para quem não está habituado à ressonância, consegue observar que o brilho desses metatarsos é bem diferente desse quinto metatarso. Nessa imagem abaixo, fica muito nítido isso. Esse sinal é baixo em todos esses metatarsos, e esse aqui, mesmo para quem não entende nada de ressonância, vê que é muito diferente. Esse é um caso de osteomielite. Mas como eu vou fechar o meu diagnóstico na ressonância? O mais importante é o marcado hipossinal na sequência chamada T1, e que vai vir acompanhado de alterações nas sequências sensíveis a líquido. Aqui eu coloquei um hipersinal em T2, além de um realce medular pelo contraste, uma irregularidade da cortical óssea, uma reação periosteal e a infecção nas partes moles que eu já havia enfatizado. Vamos a alguns exemplos. Aqui mostrando a marcada hipointensidade de sinal nessa sequência, que é o T1. É assim que eu vou fazer o diagnóstico. E que vai vir acompanhado daquele comemorativo que eu falei. Alteração de sinal nas sequências sensíveis a líquido, alteração nas partes moles, realce pelo contraste, irregularidades ósseas. Mesmo paciente, a gente vê no plano sagital que, além do comprometimento da cabeça do metatarso, nós vemos um marcado hipossinal em T1 em praticamente todo o osso. Mesmo para quem não sabe de ressonância, é muito diferente a intensidade de sinal nesse metatarso em relação aos outros ossos. Assim a gente faz o diagnóstico. Estira uma sequência sensível a líquido e que mostra esse brilho diferente do resto da medula óssea. E mais ainda, aqui nós temos o realce pelo contraste, que é mais intenso na região da cabeça do metatarso e que começa a ser menos significativo conforme a gente progride nesse segundo metatarso para áreas contaminadas, mas não tão graves assim. E como é que evolui a osteomielite? Essa pessoa já tinha um comprometimento significativo das partes moles, foi solicitada a ressonância e a gente observa que, na sequência T1, o sinal não é muito alterado. Comparando com as outras sequências, existe uma alteração de sinal nessa sequência sensível a líquido e que tem um discreto realce pelo contraste. Essa é a fase em que a pessoa fica mais ou menos em cima do muro. Ela pode ter essas alterações na ressonância por contaminação, então ela já tem uma infecção em fase inicial, ou por uma hiperemia das partes moles adjacentes. Aqui a ressonância, que a princípio poderia dizer que não foi conclusiva, ajuda, na realidade, para dizer que essa pessoa é de risco para a osteomielite e que ela tem que ser acompanhada de perto. A evolução, nesse caso, apesar do melhor tratamento, não foi satisfatória. Nessa ressonância de controle, a gente consegue identificar o
que é clássico para a osteomielite, que é a marcada hipointensidade de sinal em T1, associada à alteração de sinal na sequência sensível a líquido, e o realce pelo contraste, que, quando a gente compara com as outras imagens, é muito mais acentuado. Esses são raios-x dessa pessoa, mostrando que, nesse caso, ocorreu uma amputação transmetatársica, e aqui a ressonância ajudou a determinar a hora certa de intervir. Então, esse é mais um papel da ressonância magnética. Rapidamente, um grande diagnóstico diferencial é a artropatia de Charcot, ou a osteoartropatia neuropática, que se apresenta de uma forma diferente. Ela ocorre por um microtrauma repetitivo, em geral é uma doença primariamente articular, e compromete vários ossos. E assim a gente consegue separar a osteomielite da osteoartropatia neuropática. Usando também alguns critérios do raio-x, a gente transfere esses critérios para a ressonância. E aqui um exemplo, mostrando uma pessoa que já tinha sido parcialmente desbridada. A gente ainda vê as características predominantes aqui de osteoartropatia neuropática, onde a gente identifica fragmentação óssea, irregularidade no contorno, proliferações, e aqui a sequência T1, que é a que mais vai me ajudar a fazer o diagnóstico, mostra que a intensidade de sinal é muito próxima do normal, numa pessoa que já tinha tido um episódio prévio de osteomielite. Então, nesse caso, o diagnóstico é de osteoartropatia neuropática. E o que é a fibrose sistêmica nefrogênica e qual a relação com o uso de contraste da ressonância? Que essas são as perguntas que são feitas. Bom, é uma síndrome rara e grave que se assemelha à esclerodermia. Pode comprometer pele, articulações, olhos e outros órgãos internos. E a pele fica endurecida com nódulos e a pessoa passa a ter contrações articulares. Bom, os suscetíveis são aqueles com insuficiência renal terminal e que estão em uso de imunossupressores. E existe uma associação com o uso do gadolínio, que é um metal pesado, altamente tóxico para o organismo. Mas por que ele é utilizado, então, para os exames de ressonância? Porque ele é agregado a uma substância chamada de quelante, que vai evitar a fixação orgânica desse metal no organismo. E assim a gente fica seguro para usar o contraste. Mas, como ele é eliminado pela via renal, se ocorrer algum problema com o rim da pessoa, com a filtração glomerular, isso pode se acumular no organismo, aumenta o tempo de permanência do contraste na circulação, o que aumenta as chances de dissociação do íon, do metal pesado, do seu quelante. E aí sim, nós vamos poder estar diante de complicações. O maior risco vai ser o contraste que estiver uma estrutura linear não iônica. E aqui é diferente do contraste que é utilizado na tomografia computadorizada, enfatizando aqui que o pior é aquele que é linear não iônico. E o melhor é aquele que tem uma estrutura cíclica que leva a maior estabilidade do gadolínio. E para encerrar, a contraindicação, um pouquinho do que foi levantado no último debate, é quando fazer o contraste na ressonância, se a filtração glomerular for menor do que 30, não é feito. Inclusive, se a pessoa estiver em diálise. Pessoas com função renal baixa, com transplante hepático ou esperando por um, também não vão fazer exames com contraste. E nós vamos usar o contraste com muita cautela quando a filtração glomerular estiver menor do que 60 e maior do que 30. E em criancinhas menores de 1 ano, que nós não sabemos exatamente o que pode ocorrer, então nós vamos poupar as nossas crianças. Muito obrigada pela atenção de vocês nesses 8 minutos e, para respostas a algumas perguntas que não possam ser respondidas aqui, o meu e-mail à disposição. Boa tarde.